Oi, pessoas. Então, continuando ainda sobre a questão da Revolução Francesa, segundo vídeo sobre a Revolução Francesa, tá? O que acontece a partir daqui, então, gente? Assim, ó, nós tínhamos falado, né, que teve a tensão dos Estados Gerais e, no final das contas, Luís XVI não foi a favor do terceiro Estado, que é o povo. Foi a favor do primeiro e do segundo Estado, que era a nobreza e o clero. Então, o que acontece, gente? A galera decretou os Estados Gerais, que era justamente o quê? Vamos aprovar agora uma nova Constituição para a França. E houveram, inclusive, propostas de tentar manter a família real, manter o rei. Tem que lembrar muito desse tipo de pensamento, gente. Assim, ó, nós temos que lembrar que não há outra forma de governo em nenhuma outra parte do mundo. Basicamente, o mundo inteiro trabalhava com a ideia de monarquia. A ideia de não ter reis não passava pela cabeça da maioria da população. Você tem que lembrar daquela coisa, gente. Tem que lembrar que a grande maioria é aquela coisa, gente, assim, ó. O tataravô dele teve reis, o bisavô dele teve reis, o avô dele teve reis, o pai dele teve reis, então eles não concebiam ainda um tipo de governo da qual não concebia a existência de uma monarquia. Fora que aquela coisa, gente, assim, ó, se era ensinado muito para as pessoas de que um rei amava seu povo, isso era ensinado principalmente pelo clero, sabe? Era ensinado que a família real era escolhida por Deus, num período muito católico ainda, e as pessoas ainda acreditavam muito que a família real amava o seu povo e que faria tudo para manter ele e tudo mais. Então, conceber que a família real estava agindo contra o povo era uma coisa muito longe do pensamento da grande maioria da população. A população em massa não tinha esse pensamento, eles acreditavam realmente que a família real estava para eles, tá? Estava ali sempre cuidando deles e tudo mais, né? Olha, se ingenuidade matasse. Olha, tá? Então, o que acontece, gente? Houveram, então, todas essas alternativas de tentar manter. Inclusive, uma delas dizia, né, Tomás, né, que o governante vai continuar sendo rei, mas ele não pode mais criar leis. As leis são criadas na Assembleia Geral, né, dos estados, tudo mais, né? E o rei só governa segundo o que está na Constituição. Essa era uma proposta, né? Aliás, uma boa proposta, por sinal, para aquele período, né? Não toparam de jeito nenhum. Então, a todo custo, o Luís XVI ele vai querer se manter como um rei absolutista. Ele vai tentar ainda manter a mesma coisa que ele tinha, que ele teve, o pai dele teve, por assim dizer, sabe? Concentrar todo o poder nele. Ele não aceitava participação do terceiro estado nessa história. Para ele isso era inconcebível. Nisso também o que nós temos, gente, assim, ó, nós temos um desgaste cada vez maior da opinião pública. Nós temos muito assim da questão dos pensadores inflamando o povo contra o seu governo, sabe? Isso acontecia bastante. Nós temos muitos elementos que mostram, inclusive, assim, até se passou-se então para o que a gente hoje conhece como fake news, por exemplo, assim, de contar mentiras sobre os governantes para mostrar à população que eles não estavam nem aí para o povo, né? Mas tanto que se diz muito, né, sobre a questão da Maria Antonieta, né, que ela teria dito a frase quando falaram para ela que o povo tinha fome, que ela teria dito: se não tem pão, que como brioches. Sabe brioches, aquela massinha doce, tudo mais, né? Mas não, gente, ela nunca disse essa frase, né? Mas isso não foi dito, isso literalmente, como eu disse, foi uma fake news naquele tempo, sabe? Então, se usou-se todas as armas, então, para começar, então, desacreditar a família real, tá? Coisa que não precisava de muito disso, sinceramente, gente. Eu acho que eles já se desacreditavam sozinhos, não precisava nem de fake news para isso, mas enfim, né? Então, o que acontece, gente? Assim, esse que daí, então, o que acontece, gente? Assim, nisso, né? Quando não tem o apoio do rei às propostas do terceiro estado, começa a revolução por toda a França. As pessoas começam a fazer saques, começam a se revoltar contra os seus governantes, castelos são queimados, tá? Nisso já começa meio que assim, os ratos pulando do navio. O que acontece, gente? Assim, muitos nobres já estão sabendo o que está acontecendo e como já estão vendo essas coisas acontecerem, o que acontece? Eles já estão fugindo da França. Muitos duques, miladies e não sei o que estão fazendo as trouxinhas e se mandando para outras monarquias ali na volta, outros países da Europa. Vale lembrar, gente, assim,
essa galera sempre foi um grupo muito seleto de pessoas, muito fechado de pessoas. Se fazia, inclusive, como eu disse, né, gente, assim, ó, a Maria Antonieta é austríaca. Era um acordo, os casamentos eram políticos, não eram por amor. Então o que acontece, gente, assim, ó, era muito comum esses nobres, mesmo esses nobres franceses, terem parentes nas outras monarquias. E o que aconteceu? Logo quando eles puderam, assim, ó, pegaram as coisinhas dele e fugiram. Muitos fizeram isso, muitos fugiram antes da Revolução estourar completamente. Já estava um caos, né? Já estava revoltas por toda a França, né? Mais, né? E então o que acontece, gente? Assim, ó, se tem uma marcha, né? Até o Palácio de Versalhes. As pessoas vão até o Palácio de Versalhes, tá? Onde estavam ainda alguns nobres, ainda estava a família real, sabe? E lá se prende todo mundo. Se prende todo mundo que foi encontrado lá. Todos os nobres que ainda estavam ainda no palácio e toda a família real. Crianças, rainha, rei, todo mundo é levado mais, né? Então o que acontece, gente? Assim, ó, e tudo isso começa em 14 de julho, tá? De 1789. Eu sempre estou olhando minhas anotações, gente. Não repare. Então, 1789 começa a Revolução Francesa. Com o quê? A queda da Bastilha. A primeira coisa que a galera foi lá. Derrubou a Bastilha. Derrubou aquela que era uma prisão que servia de ícone de poder da nobreza do primeiro e do segundo estado ao terceiro, que era o povo. Então a primeira coisa que a galera foi lá, chutou o pau, destruiu a Bastilha e ponto final. E vamos pra cima. Daí, como eu falei, aí eles vão pra Versalhes, né? Se prende, todas as pessoas estão lá. O palácio é detonado, é totalmente destruído, tá? Saqueado e tudo mais, né? Porque afinal de contas, todo aquele luxo estava sendo pago com o dinheiro do povo, tá? A gente podia... Hashtag fica a dica, né? Então, né? Aí então o que acontece, gente? O pessoal prende e tudo mais, né? E nas condenações o que acontece, gente? Começam os processos de julgamento contra a família real sobre acusações de traição. Por que acusações de traição? Porque quando o Luís XVI não topa a ideia de continuar governando sob a Constituição aprovada pelo povo, tá? O que acontece nos bastidores que a gente não estava entendendo, né? Mais, tá? O Luís XVI e a Maria Antonieta tentaram fugir de Versalhes, né? Um pouco antes da chegada dos revoltosos, né? Da população, né? São pegos. E aí descobrem que havia um plano tramado de Luís XVI com outras nobrezas pelo mundo ali na volta, de que combinando que elas invadissem a França, acabassem com a revolução para ele poder voltar ao poder. Ou seja, gente, Luís XVI traiu a França. Isso não teve, agora não tinha mais jeito, não tinha mais volta e a coisa só foi ladeira abaixo. Toda a família real foi presa, inclusive as crianças, em prisões mesmo, vocês podem imaginar, tá? Luís XVI, então, foi deposto como rei, não era mais rei, né? Tanto que ele ganhou o apelido, né, o nome de Luís Capeto, né? Mais. Ele é levado a um júri que não importa qual era o que ele falasse para tentar se defender, já estava decidido, era um júri, era uma mera formalidade. Foi condenado ao quê? Guilhotina. Essa foi a principal execução que se teve, então, na questão da Revolução Francesa. Levar todos os nobres que foram encontrados dentro da França, todo mundo foi guilhotinado. Todo mundo perdeu a cabeça, né? Pra quem não sabe, a guilhotina, eu vou botar uma imagem aqui, tá, gente, também. Para vocês verem justamente, né, que é uma lâmina que cai de cima e decepa a cabeça automaticamente da pessoa morta, né? Eu acho que não dá tempo nem de sentir mal, nem de sentir dor, né? Mas, feito mais, tá? Então o que acontece, gente? Luís XVI, então, é morto, condenado morto. Mais tarde, Maria Antonieta passa também por esse mesmo processo. Ela foi até difamada, né? A questão do mais fake news e tudo mais, né? De atentar contra os filhos e tudo mais, né? Esse foi um momento, inclusive, que ela se defende ferozmente, que isso ela não aceitaria, né? Mas também foi condenada, também foi morta, perdeu a cabeça também, tá? Assim como com toda a nobreza, tá? Então o que acontece, gente? Em 26 de agosto de 1789, né, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Então pela primeira vez há um conjunto de leis
que justamente tem como base 3 palavras, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é a primeira vez que se diz que todo homem, tá? Não importa a posição social, vai ser igual perante a lei. É a primeira vez que isso acontece. Tu vê os marcos que a Revolução Francesa faz? Antes não era assim. Antes se tinha exatamente tudo mais, que os nobres sempre serão superiores ao povo, sabe? Tem essa concepção ao julgar se a pessoa era assim. Dependendo da posição social, era completamente diferente. Não que nós não sabamos hoje que as coisas não funcionam bem assim de igualdade. A gente sabe muito bem que quem tem dinheiro, né, tem um julgamento. Quem não tem dinheiro tem outro julgamento. A gente sabe muito bem disso, né? A gente já falou algumas vezes também em sala de aula, né, daquela ideia, né, Tomás, né, que um beck de maconha, né, se é um playboyzinho e tudo mais, assim, tudo mais, aí ele é só usuário, tadinho, de problemas com drogas, não sei o que. Se é um menino negro, traficante, já tranca a fita, tudo mais que tal. A gente sabe que a lei é parcial, tá? Mas nesse período, então, com a Revolução Francesa, tu tem essa mudança, né? Dessa maneira de se ver a questão do indivíduo, né? De que agora todos seriam iguais perante a lei, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, tá? Então a Revolução Francesa trouxe novas mudanças. Tanto que daí é aquela coisa, gente, assim, também mudou a maneira de fazer política, porque agora tu precisa de um novo modo de fazer política, já que não tem mais reis. Nunca teve outro modo. E aí agora começam a fazer? Então começou a se fazer grandes reuniões, grandes salões, né? Para se decidir. Só que olha que gozado, olha a semelhança que interessante, né? Aí então o que vai acontecer, gente? Assim, nós temos justamente o quê? Nós temos tudo era decidido na base do voto. Agora, a democracia começou a ganhar a cara que ela tem hoje. Nós vamos a votar aquilo que nós acreditávamos. E, inclusive, os nossos conceitos de esquerda e direita nascem aí. Sabe por quê? Porque aí o que acontece, gente? Lembrando sempre, né, gente? Assim, nós temos uma divisão entre as pessoas. Tem aquela galera que é mais o povo, né? Que costumavam assentar mais à esquerda da sala. Enquanto nós temos mais a burguesia, que tinha mais dinheiro, né, tudo mais, né? Então, você estava à direita da sala. Então, gente, aí já temos as nossas definições do que hoje a gente concebe como direita e esquerda na política. Essas que são a origem desses conceitos. Claro que hoje, assim, tem muitos políticos aí que a gente não sabe nem direito se é esquerda ou direita, o que eles são mesmo, né? Porque eles mudam tanto de partido, até de mesmo de ideias, que a gente nem sabe direito como é que é. Mas a ideia central do que seria esquerda e do que seria direita nasceu logo após a Revolução Francesa, para justamente nessas assembleias, para se decidir agora os novos rumos da França, tudo ia ser votado. Então, é a questão do poder de voto da população, mudando agora toda essa função. E, gente, assim, foi um dominó. Vocês já jogaram dominó, onde botar uma pecinha na frente do outro, tu bate numa e todas vão caindo? Né? Então, exatamente isso que aconteceu. Quando a corte francesa caiu pela Revolução Francesa, logo as ideias da Revolução Francesa se espalharam pelo mundo. E outras cortes, outras monarquias pelo mundo começaram a cair, inspirados no exemplo da Revolução Francesa. Vale lembrar um detalhe, gente. Assim, a família real portuguesa, tá? Fugiu de Portugal, tá? Também em revoltas que eram inspiradas na Revolução Francesa, mas isso é uma outra história, que nós vamos falar ainda de Napoleão e tudo mais, para depois ver isso. Mas muitas monarquias pelo mundo vão ser influenciadas pelo que aconteceu na Revolução Francesa. Logo, também vão ser derrubadas, sabe? Então precisou de um movimento para que todos os outros sigam adiante, tá bom? Então, nos piores detalhes, gente, assim, para bem ou para mal, a Revolução Francesa ela mudou completamente o mundo, tá? Eu acho que muita coisa foi para bem, mas tiveram alguns excessos ali que mais, né? E não foi uma igualdade para todos. Depois a gente vê que mulheres não tiveram o mesmo reconhecimento, mesmo tendo lutado na Revolução, que a liberdade não se estendeu a todos assim como imaginavam. Mas foi um pontapé inicial. Tá bom, pessoas? Encerrando por aqui, ok? Continue se cuidando, álcool gel, máscara, por favor, fique em casa, tá bom? Até!